O trem que Pela coragem de mudar.
Vocês já estão super preparados. Acho que está baixo. Muito bem. Boa noite a todos. Está um pouquinho baixo. Eu? Agora acho que melhorou, né? É isso. Boa noite, todos bem? Tudo jóia? Que bom estar aqui. Olha, quanta carinha conhecida, querida. Agradeço a presença de vocês nessa noite para a gente falar desse tema, né? Eu pacífico e o eu colérico. A gente vai começar primeiro agradecendo essa energia que vem do coral, porque ela foi como uma prece, né? Uma prece que está trazendo essa bênção, essa paz para a gente, está trazendo essa tranquilidade. É como uma oração. Então, não esperem que eu agora vá fazer uma oração, porque a oração vem do coral. Então, que Jesus abençoe a todos nós, a espiritualidade aqui, querida, possa transmitir essa paz para a gente. Mas por que desse tema? Quando eu recebi o convite para fazer essa palestra, me veio uma vontade de fazer uma homenagem aos 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu peguei o Evangelho e abri aleatoriamente. Caiu no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Eu adorei, porque olha que linda maneira de homenagear o Evangelho, falando sobre as bem-aventuranças. E por que é importante falar das bem-aventuranças? Porque elas são a nossa meta, são o nosso propósito. Nos tornarmos homens de bem, nos tornarmos perfeitos. Sabemos que é um processo, mas esse é o nosso objetivo. E eu não sei vocês, mas quando eu penso nas bem-aventuranças, eu gosto de fechar os olhos e imaginar o Sermão do Monte. Imaginar aquela cena de Jesus falando aquelas palavras poderosas, aquelas palavras que caíam como um bálsamo para todos os aflitos, palavras que transmitiam paz, palavras que vieram ficar para toda uma eternidade. Eu me sinto em paz quando eu penso nas bem-aventuranças, quando eu penso nessa imagem. E é por isso que a gente vai falar de paz. Porque como eu gosto sempre de trazer pergunta, a pergunta é: será que eu tenho consciência da minha responsabilidade nesse processo de paz? Será que eu tenho consciência, ou que eu compreendo que para me tornar um bem-aventurado, eu preciso sim conhecer o meu eu pacífico e o meu eu colérico? Porque é como a música que a gente acabou de cantar. Será que a gente lembra, sabe, dessa letra? A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Será que eu tenho consciência que essa paz do mundo começa em mim? Ou eu fico querendo esperar que o outro seja pacífico? Se o outro perde a paciência, eu também posso perder a paciência. Então é sobre isso que a gente vai falar. E para começar, eu adoro historinhas. A gente vai trazer uma historinha aqui para a nossa reflexão. Então imaginem essa situação. Um homem de 56 anos de idade. Ele é médico, ele é casado e tem 2 filhas que estão cursando também a faculdade de medicina. Um dia esse homem estava indo para o hospital. No caminho, no trânsito, vem um outro carro, o fecha e acaba ali acontecendo uma batida. O jovem que estava no outro carro sai do carro todo encolerizado e começa a gritar, a discutir com o médico. O médico também sai do carro dele e, da mesma maneira, ele está encolerizado e começa a lhe gritar com o jovem para definir quem que era o culpado daquele acidente. Eles ficam ali 2 minutos discutindo.
Aí chega um momento que o jovem parte para cima desse médico. E o que o médico faz? Ele vai no carro dele, pega uma arma e dá 3 tiros no peito daquele jovem. Esse médico, passando um tempinho, ele foi a julgamento. E ali, ele falou que ele estava extremamente arrependido. Que ele sim havia acabado com a vida do jovem. Mas o que mais doía é que ele também havia acabado com a vida da esposa e das 2 filhas. Ele havia matado 5 pessoas. O jovem, ele, a esposa e as 2 filhas. Agora eu pergunto aqui para vocês, enquanto eu estou contando essa historinha, quem aqui em pensamento julgou o médico culpado? Quem aqui em pensamento julgou que talvez a culpa era do jovem? Por que da pergunta? Porque nós temos o costume de julgar. E é isso que a gente vai falar aqui. O tempo todo a gente julga, seja em pensamento, seja em palavras, seja em ações. A gente julga, a gente quer ter a razão, quer ter a última voz. A gente julga. E por que será que a gente julga? Será que não é uma falsa superioridade? É falsa. Por que é falsa? Porque todos nós somos imperfeitos. Temos que lembrar isso. Todos nós somos imperfeitos. Então é uma falsa superioridade. Achar que é o dono da verdade. Achar que tem esse poder, essa superioridade para definir. Essa superioridade não é de hoje. Isso também acontecia há muito tempo atrás. Na época de Jesus, a gente pode trazer o exemplo da mulher adúltera. Quem foi que julgou a mulher adúltera? Eram os homens da época, que acreditavam que a justiça condenava ao apedrejamento. Só que tem um detalhe. Eles foram pedir a opinião do espírito mais justo que já encarnou no planeta Terra. E o que foi que esse espírito mais justo, o que foi que Jesus falou? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos lembram disso, com certeza. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu então? Todo mundo largou a pedra e saiu. Será que essa cena acaba aí? Essa história do julgamento? Não. Só vou trazer um livrinho. Nesse livro aqui, Contos e Apólogos, do irmão X, com o Chico, a gente fica sabendo que Simão Pedro não concordou muito com a decisão de Jesus. E ele vai questionar Jesus. Mas, mestre, está certo mesmo, né, perdoar, deixar esta mulher ir? E aí Jesus traz um ensinamento valiosíssimo. Ele nos ensinou para Simão Pedro, mas vale para a gente. Simão Pedro, nós seremos julgados na mesma medida que julgarmos os nossos semelhantes. É forte isso e é importante. Nós seremos julgados na mesma medida que julgarmos os nossos semelhantes. Foi suficiente para Simão Pedro? Não. Simão Pedro ainda continuou questionando Jesus. Mas, mestre, se a gente fizer isso, a gente não vai estar insultando a violência nas casas, nas famílias? Ele voltou a questionar. E aí, Jesus traz um outro grande ensinamento. Simão Pedro, por um acaso, a gente sabe a história desta mulher? A gente sabe quantas lágrimas ela derramou? A gente sabe quais são as dificuldades que ela está passando? Será que ela não foi trazida aqui num momento de desespero? A gente não sabe. Simão Pedro já mudou um pouquinho a decisão dele.
Ele falou, está bem, então tem que ter um culpado ou culpados. A gente precisa encontrar este culpado ou esses culpados. Eles precisam, né, serem julgados. Nesse meio tempo de conversa, tem uma senhora que está ali escutando a conversa de Jesus com Simão Pedro. Ela se aproxima e fala, eu conheço a mulher. Ela é minha sobrinha, filha da minha irmã, que é cega e paralítica. Nós estávamos vindo à cidade porque iríamos ao mercado. Mas no meio do caminho, nós fomos assaltadas. E minha sobrinha entrou em luta corporal com o jovem que tentou nos assaltar. E esse jovem levou a minha sobrinha para o apedrejamento. Então, Simão Pedro, por favor, restabelece a verdade, restabelece a justiça. Simão Pedro já, não, com certeza. Onde está esse jovem? A gente vai encontrar esse jovem, vamos fazer justiça. E a senhora apontou, ele está ali numa casa. Simão Pedro vai até aquela casa, mas quando ele chega, o jovem estava escondido atrás da porta. Simão Pedro já vai de punho cerrado, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Só que Simão Pedro, quando reconhece o jovem, ele desarma. O jovem era o irmão adotivo da sua sogra. Ele era um familiar. Então Simão Pedro já não sabia o que fazer. E ele vai, em lágrimas de cólera e amargura, perguntar novamente para Jesus, mestre, mestre, que fazer? E Jesus responde de novo, não julgueis para não serdes julgados. É extremamente importante a gente lembrar sobre isso, porque a gente tem esse costume. Eu garanto para vocês que se o celular de alguém aqui tocar, porque esqueceu de desligar ou esqueceu de colocar no modo de avião, mentalmente alguém vai pensar, poxa, por que esqueceu de desligar o celular? Isso aconteceu na palestrinha que eu fiz semana passada e também estava falando dessa história de julgamento. Por que isso? A gente tem esse costume automaticamente, já julga. Então esse é o convite para a gente refletir e não julgar para não sermos julgados. Querem ver, trazer um pouquinho para uma outra situação? Para a nossa história. Imagina que você desencarnou. Você vai para o plano espiritual e lá vão te levar para um auditório assim como esse, para conversarem com você. E vai descer um telão. E nesse telão vai começar a aparecer, só para começar, todas as suas mensagens de WhatsApp. Todas as mensagens que você se encolerizou ou que você julgou. Para dificultar um pouquinho mais, aí começa a aparecer todo o seu histórico de vida. E aí vem a história das suas últimas 10 vidas. Todas as vezes que você julgou ou se encolerizou. Eu garanto a vocês que ninguém vai querer atirar pedra em ninguém. Esse é um grande aprendizado. Mas vamos voltar lá na cena da mulher adúltera. Quem ficou ali? Jesus e a mulher. Então aquela mulher já estava esperando que o apedrejamento viria de Jesus. E o que foi que Jesus disse? Eu não te julgo, vá e não peques mais. Eu não te julgo. Jesus não julgou. O que ele quis dizer, vá e não peques mais? Ele quis dizer algo mais ou menos assim. Olha, eu não posso concordar com o que você está fazendo. Não é legal. Então, mas isso é algo que você vai ter que, você pensar e raciocinar, você que vai ter que refletir. A única coisa que eu digo é, não julgue, não julgue. Tem celular tocando aí, gente. Tem celular, eu falei que ia tocar celular? Não julgue. Acontece, esse é o objetivo. Não tem problema. Então ele falava assim, isso é algo que você que vai ter que refletir.
Vá, mude, transforme, progrida. Do jeito que está, não dá para ficar. Então foi isso, amorosamente, que ele falou para aquela mulher. Ele não julgou. Por que ele não julgou? Porque ele sabe que só existe um juiz, e é Deus. Deus soberanamente bom e justo. Então, quando a gente está falando de julgamento, a gente precisa entender que existe a justiça humana e existe a justiça divina. Mas a gente costuma misturar justiça humana de justiça divina. Querem ver um outro exemplo? Essa história quem conta é Haroldo Dutra Dias em alguma das suas palestras. Haroldo fala que a primeira vez que ele presidiu um júri, ele tratou ali com um homem que havia assassinado 16 pessoas. Depois do júri, todo o julgamento, este homem foi condenado à prisão. E Haroldo fala que a mãe de uma das vítimas o procurou logo em seguida, dizendo: finalmente a justiça foi feita. Haroldo disse que pediu desculpa, perdão para essa mãe e falou: olha, eu não consigo compreender a sua dor, porque eu nunca passei por isso, eu não consigo entender a profundidade da sua dor. Mas me perdoe para corrigir uma fala. A justiça não foi feita. Porque não tem como restituir o seu filho, não tem como retornar o seu filho. O que a justiça humana fez foi separar este homem para que ele não venha a assassinar outras pessoas. Mas a verdadeira justiça, ela não foi feita. Então, o que Haroldo também está trazendo? Que existe a justiça divina, a justiça de Deus. E o que a gente aprende com o Espiritismo? Que Deus é soberanamente bom e justo. Que Deus não é aquele que fica no trono julgando, condenando todas as pessoas. Que Deus criou a todos nós simples e ignorantes e com as mesmas potencialidades para chegarmos a seres perfeitos, né? Chegarmos ao nosso propósito, que é sermos homens de bem, sermos bem-aventurados. O que vai definir aqui o ponto de chegada e o ponto de partida é... O que vai definir aqui? É o nosso livre-arbítrio. Essa coisinha famosa chamada livre-arbítrio. Então, eu posso demorar mais ou demorar menos de acordo com as minhas escolhas, com as minhas decisões. Este é o processinho que a gente segue. O que é o livre-arbítrio? O que a gente aprende de livre-arbítrio? A gente costuma falar que a sementeira é livre, mas a colheita é mandatória. O que é a sementeira? É importante a gente entender que nada, absolutamente nada, vai me impedir de retribuir o mal com o mal. Isso vai ser uma escolha de cada um de nós. Nada e absolutamente nada vai impedir alguém de matar uma outra pessoa. Isso é uma escolha. E se escolher isso, vai ter a colheita depois. A colheita vai acontecer. Só que o que acontece? Tem um detalhe aí importantíssimo. Essa colheita, ela também tem um tempinho para acontecer. Segundo Emmanuel, Deus usa o tempo e não a violência. Deus usa o tempo e não a violência. Mas será que a gente tem paciência para esperar o tempo de Deus? Geralmente a gente não tem essa paciência. O que acaba acontecendo? A gente fala mais ou menos assim: ó Deus, sai Deus, deixa lá. Eu vou resolver do meu jeito, pode deixar. Eu vou resolver esse assunto do meu jeito, não vou esperar seu tempo não. É mais ou menos assim que a gente acaba fazendo. Por que a gente faz isso? Porque a gente se encolariza. Então, para me ajudar, já que a gente está falando desse tema dos bem-aventurados, eu trouxe aqui
a definição de cólera que está nesse capítulo 9. Olha o que ele fala. Os homens, levados pelo orgulho, julgam-se mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los. Olha o orgulho falando mais alto. Consideram-se bem acima de seus irmãos, seja em conhecimento, seja pela posição social que ocupam, seja até mesmo pelas vantagens materiais que desfrutam. Por isso, a menor comparação lhe causaria irritação e aborrecimento. E o que acontece então? Ficam encolerizados. Por isso, porque a gente não consegue aceitar nenhuma comparação, a gente se considera superior. Essa falsa superioridade. Mas sabe o que fala essa passagem? Que se a gente se visse no espelho, num momento de cólera, se a gente se visse a sangue frio, a gente teria medo. A gente se assustaria com nós mesmos. E tem uma outra coisa extremamente importante que ele fala aqui. Que quando a gente se encoleriza, quando a gente deixa essa raiva, esse ódio, o que acaba acontecendo? Esse é o motivo das doenças. Por quê? Porque eu fico alimentando aquela raiva, eu fico alimentando aquele ódio, em pensamento, em sentimento, e isso é o que vai trazer dor de cabeça, mal-estar, isso vai trazer problemas de estômago, problemas intestinais. Isso pode vir a acontecer, ser a causa de câncer. Só abrindo um parênteses aqui, né? Há 15 dias atrás, a Cláudia e a Silmara falaram do pensamento. E falaram exatamente sobre isso. Quando a gente fica com essa raiva, esse pensamento vai afetar nossa saúde. E voltando a um mês atrás, foi exatamente o que a Simone trouxe, quando a gente falou do Alzheimer, né? Quando foi tocado aqui o assunto do Alzheimer. Então, olha a consequência. Faz mal para a gente. Por que faz mal? Quando eu estou odiando, quando eu quero me vingar, quando eu estou fazendo mal para alguém, eu estou, assim, podemos dizer, a gente está praticamente tomando um veneno que eu estou mandando para o outro. Esse veneno vai me fazer mal. Esse veneno vai me fazer mal. Então, é esse o processo que a gente precisa. Começar a despertar, a transformar esse eu colérico, tendo a consciência de que ele só vai me fazer mal. E ele vai atrasar também o meu processo evolutivo. Então, qual é o convite? Qual que é o convite que a gente recebe? É a paciência. E olha o que fala a paciência. Sejam pacientes. A paciência também é caridade e devem praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, que foi enviado por Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe outra, bem mais difícil e, por consequência, bem mais meritória, que é a de perdoar aqueles a quem Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Estamos sendo convidados a praticar a caridade. A caridade do perdão, que é a mais sublime de todas as caridades. Não tem como ser manso e pacífico sem ser misericordioso. Por isso que o capítulo 10, na sequência, que é o bem-aventurados os misericordiosos, ele já começa exatamente com isso. Não tem como ser manso e pacífico sem ser misericordioso, sem praticar a caridade do perdão. Por que do perdão? Porque, como a gente acabou de escutar aqui da história do Simão Pedro, Jesus falando, por um acaso a gente sabe a história dessa mulher? Por acaso a gente sabe as lágrimas?
Esse é o convite do perdão, tentar ter um pouco de empatia, se colocar no lugar do outro. Eu não sei por que o outro está passando por isso. Vou trabalhar para ser paciente. Querem ver uma outra história de paciência? Alguém aqui conhece, já leu o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes? Eu não lembro agora o autor do livro, mas ele conta que ele aprendeu sobre julgar e ter paciência uma vez em que ele estava no metrô, voltando para casa. E ali tinham 2 crianças que estavam fazendo muita bagunça no trem, no vagão que ele estava. Ele estava ficando extremamente irritado. E ele percebia que o pai não fazia nada. E aquilo foi irritando, até que ele resolve ir lá conversar com aquele pai. Perguntar: aqueles são seus filhos? Sim, são sim. Você não está percebendo a bagunça que eles estão fazendo? Querendo cobrar. Aí aquele pai vira e fala: olha, desculpa, realmente eu não reparei. Sabe o que é? A gente está voltando do hospital e a mãe deles acaba de falecer. Esse autor do livro falou que foi ali que ele aprendeu a não julgar. Foi ali que ele aprendeu a criar esse processo de empatia, de perdão, de misericórdia. Por quê? Porque a gente não sabe a história do outro. A gente precisa tentar se colocar no lugar do outro, trabalhar esse perdão. Perdoar é fácil? Claro que não é fácil. É um processo. O que eu quero trazer aqui para a gente ficar na memória sobre perdão é o que é perdão? Perdão é lembrar sem sofrer. Por que eu quero trazer isso? Porque perdão não é simplesmente esquecer, apagar da memória. A gente vai lembrar ainda da situação, só que a gente vai lembrar e ela não vai doer mais. Porque ela causou dor, é uma cicatriz, mas a gente vai olhar para aquela cicatriz, ela já não vai doer, porque você já superou. Mas é fácil? Não. Cada um tem o seu tempo. Alguns vão levar, pode levar 1 dia, 5 dias, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 10 encarnações, para acontecer o perdão. Quando a gente perdoa, quando a gente é paciente, o que a gente está fazendo? Usando o trocadilho que eu fiz da cólera. Quando tem cólera, eu falo, deixa que eu cuido. Quando eu perdoo, eu falo, Deus, eu entrego para você. Eu vou usar o hashtag fui. Fui. Eu não vou me encolerizar. Eu vou sair de cena. Às vezes você não precisa sair de cena fisicamente, não. Você está ali, mas você fecha o olho e fala, eu não vou entrar nessa vibe, eu não vou entrar nessa vibração. Deixa falar, deixa reclamar, sai de cena e entrega. É, com certeza, algo que todos nós temos e estamos trabalhando para que tenhamos cada vez mais paciência. Uma outra história que eu gosto muito, que está no livro A Cabana. Não sei se vocês leram o livro ou viram o filme. Que é a história desse pai. Um pai que perdeu uma filha, ela foi assassinada. Esse pai recebe uma carta. Ele achava que essa carta era do assassino. E o que ele faz? Essa carta o convida para ir a uma cabana. Então ele pega uma arma e vai até essa cabana querendo fazer justiça, querendo matar o assassino da sua filha. Ele chega na cabana e ali ele segue um caminho, ele acaba encontrando ali com Deus, com Jesus. Mas a cena que eu adoro desse filme é exatamente a cena em que ele é convidado para ser juiz por 1 dia. Para sentar ali e ser juiz. E ali começam a perguntar para ele, se ele julgava, ele ia condenando. Até que perguntam para ele, você condena Deus? Sim, Deus é culpado, porque ele não salvou minha filha. Aí viram e perguntam para ele, tá bom, já que é tão fácil assim para você julgar, então agora você vai ter que escolher.
Você vai ter que escolher. Você tem ainda 2 filhos. Você vai escolher entre esses 2 filhos qual vai para o céu e qual vai para o inferno. E o que esse pai fala? Não, eu não vou escolher, eu não posso escolher. Sim, Mackenzie, é o nome dele. Sim, Mackenzie, você deve escolher. Não, eu não vou escolher, eu não tenho como escolher. Mackenzie, é preciso escolher. Não, eu não vou fazer. E ele fala, eu vou no lugar deles, me leva no lugar deles. Ele não quis escolher, e aí veio o ensinamento para ele, Mackenzie, você julgou que seus filhos são dignos do perdão, são dignos do amor. Assim também é Deus. Julga todos dignos de amor, de perdão, de novas oportunidades. Então, o perdão é difícil da gente praticar, mas é um processo e ele é possível de acontecer. Porque se a gente não perdoa, se a gente quer ir para o deixa que aqui eu resolvo, o que vai acontecer? É por isso que a gente tem obsessores, é por isso que a gente tem as dificuldades, é por isso que a gente tem parentes. Para o quê? Para virem, para começar a desenvolver o amor. E dessa história de parentes, eu trouxe aqui eu não combinei com a Simone, eu tinha até falado quando a Simone falou quando você falou de Alzheimer, ela comentou desse livro, é desse mesmo livro. Tem uma história lindíssima que André Luiz traz aqui para a gente, sobre amor, sobre perdão, sobre querer fazer vingança com as próprias mãos. É a história de Pedro e Camilo. Camilo é um homem extremamente duro, impaciente, e ele gostava de humilhar as pessoas. Só que Camilo tinha um coração bom, e ele adotou Pedro. Quando Pedro atingiu uma adolescência, uma certa idade, Camilo colocou Pedro para trabalhar na sua loja. Depois de alguns anos ali trabalhando, sendo humilhado pelo pai, não recebendo pelo trabalho que ele fazia, Pedro resolveu um dia ir conversar com o pai, para pedir para o pai para receber pelo trabalho que ele realizava. E o que o pai responde? Que não iria pagar o Pedro. E o que o Pedro faz? Num momento de cólera, de insensatez, ele mata o Camilo. E ele faz de tal maneira para ficar aparecendo que foi um assalto. Então ele abre o cofre, pega uma continha de dinheiro, monta uma cena ali, para que quando a polícia chegasse no dia seguinte, considerasse que foi um assalto. E assim aconteceu. Pedro continuou a vida dele. E o que aconteceu com Camilo? Quando Camilo chega no plano espiritual, ele descobre o que aconteceu. E aí, a raiva dele fica mais intensa. E o que ele faz? Ele começa a perseguir Pedro. Ele quer fazer de tudo para acabar com a vida do Pedro. Ele quer se vingar de Pedro. Isso fica acontecendo durante 20 anos. 20 anos dessa perseguição. Aí André Luiz vem nos contar que chega um momento que aparece ali Cipriana. Era um espírito iluminadíssimo que veio conversar, que veio ajudar. André Luiz comenta que quando Cipriana faz uma oração, ali naquele momento que estão todos reunidos, a oração dela e o espírito dela é tão iluminado que parece um arco-íris se iluminando. E esse arco-íris é tão belo que tanto Camilo quanto Pedro a enxergam, conseguem perceber a presença dela. Cipriana vai conversar primeiro com Pedro, para entender de Pedro o que tinha acontecido. Pedro, ali naquele momento, ele tinha feito uma oração.
Então, quando ele vê Cipriana aparecendo, ele percebeu que era uma resposta da oração que ele tinha feito. E ele se ajoelha, achando que Cipriana era a Mãe Santíssima. E ela fala para ele: não sou quem julgas que eu sou. Sou uma irmã. Pedro fala: eu errei, eu falhei. Aí Cipriana assim conversa com ele: Pedro, você, no momento de insensatez, você se julgou no direito de acabar com a vida de outra pessoa. Você em nenhum momento acessou no seu coração tentar compreender que essa outra pessoa, sim, ela era impaciente, ela tinha uma dureza no coração, mas você não tentou compreender. E você acabou eliminando com a vida dessa pessoa. E Pedro, durante 20 anos, em nenhum momento você orou pedindo perdão. Durante 20 anos você ficou se martirizando, se cobrando por isso que você havia feito. Mas agora que você está no leito, entre a vida e a morte, você decidiu orar. Por isso nós viemos. Nós viemos para te ajudar, para você iniciar um novo processo de regeneração. Pedro se emociona com aquela fala, com aquele perdão. E Cipriana vira e fala para ele: Pedro, levanta, vem e me abraça. Eu sou sua mãe espiritual. E aí Pedro vai, abraça a Cipriana, coloca a cabeça no ombro dela. E ali ele finalmente consegue deixar aquele perdão limpar toda a tristeza que estava no coração dela. E Cipriana fala que todos têm oportunidade para um novo recomeço, e ela o convida ali para um novo recomeço, para assumir novas responsabilidades com o plano espiritual. Então ali ela cuidou de Pedro. Pedro conseguiu realizar esse perdão. E daí Cipriana vai conversar com quem? Ela vai conversar com Camilo. Camilo está ali do lado, olhando aquela cena, ainda todo encolerizado. Cipriana vira e fala: que fazes tu, Camilo? E Camilo responde de maneira bem rude: o que pode um homem que é vítima a não ser odiar copiosamente? Essa foi a resposta rude dele. E aí Cipriana fala: mas o que você entende sobre o ódio? Por que você acha que a sua posição de vítima te confere a posição de santidade? Sim, Camilo, Pedro errou. No momento de não raciocínio, ele errou. Mas você nunca acessou o seu coração para tentar compreender Pedro. Tentar compreender por que ele fez isso. Você, durante 20 anos, ficou perseguindo Pedro como um flamulento chacal, querendo se vingar. Durante 20 anos. E aí André Luiz comenta que Cipriana pediu para eles levarem Camilo até a casa do Pedro. Ali na casa do Pedro, o filhinho do Pedro estava fazendo uma oração, orando pela restauração do pai que estava hospitalizado. Aí Cipriana vira para Camilo e fala: Camilo, será que a oração desta criança não toca o seu coração? Veja, Camilo, o Pedro errou, sim, o Pedro errou. Mas desde aquele momento ele fez de tudo para iniciar uma nova vida. Ele casou, ele tem 4 filhos, ele faz de tudo por essa família. Ele cuida da família dele amorosamente. E você, Camilo, o que fez durante esses 20 anos? Nada a não ser querer se vingar, a não ser querer ficar algemado
ao Pedro. Nesse momento, Camilo começa a ter o coração já mais amolecido e ele fala: eu quero mudar, mas eu sofro. E aí vem Cipriana de novo, explicando para ele: sofrer. Será que nós compreendemos a totalidade do sofrimento, o propósito do sofrimento? E aí Cipriana conta a história da última encarnação dela. Camilo, eu também já sofri. Eu fui casada e eu tinha 4 filhos. Os 2 filhos homens que eu tinha, eu perdi para a guerra. As minhas 2 filhas mulheres, elas se casaram e foram embora. O meu marido me abandonou quando eu contraí a lepra. Mas Pedro, mesmo estando sozinha em sofrimento, em nenhum momento eu perdi a minha fé, a minha certeza de que existia um propósito para tudo aquilo. E aí Camilo vira e fala para Cipriana. Até Cipriana, nesse momento que ela está falando isso, o livro conta que ela emitia raios de luz que saíam do coração dela em direção a Camilo. E é aí que Camilo fala: não foram as suas palavras que tocaram o meu coração, foi o seu sentimento. E nesse momento, ela chama ele de novo: venha, venha Camilo, venha ao meu encontro, levanta e venha ao meu encontro. E Camilo vai, também a abraça. E Camilo fala: eu quero perdoar, eu quero começar de novo, eu quero tirar essa algema da minha mão. E aí Cipriana responde: bendito és tu, Camilo, que pelo amor tomou a decisão do perdão. Vamos, Camilo, vamos para um novo começo. Deus dá oportunidade de regeneração a todos. Então é uma história para a gente compreender que se eu quero fazer justiça com a própria mão, se eu quero me vingar, é isso que vai acontecer. A gente vai se algemar e vai ficar nesse processo. Não sei quanto tempo, anos, vidas. Por isso o convite do perdão, para tirar essa algema, para entregar para Deus, para seguir o processo. Por isso o convite de hoje, da gente falar, para que a gente seja cada vez menos colérico e cada vez mais pacífico, para que eu compreenda os benefícios, o bem que eu estou fazendo para mim mesmo, de trabalhar a paciência. E eu estou falando isso tudo para vocês, baseado em experiência própria. Alguns aqui já conhecem um pouquinho dessa história, mas eu vou compartilhar com vocês. Para quem me conhece, sabe que eu gosto muito de praticar exercícios. E faz mais ou menos uns 4, 5 anos que eu comecei a fazer musculação. Porque vai chegando a idade e a gente precisa começar a cuidar da musculação. Eu sempre tratei de seguir aquilo que me ensinaram em relação a esse respeito da academia. Em que sentido? Se alguém viesse pedir para compartilhar um aparelho, respeitar-se a opinião, não existia uma regra. Olha, se disser que concorda, tudo bem. Se disser que não concorda, tudo bem também. Respeita, né? Respeito mútuo, para termos ali um ambiente saudável. Pelo menos isso foi o que eu segui. Todas as vezes que me perguntavam, eu digo de coração, eu não gostava de compartilhar aparelho. E eu falava: olha, você pode esperar? Eu já estou terminando. Ou, se eu ia demorar muito, ainda faltam 2 vezes. E eu não gosto de compartilhar, principalmente em época de pandemia. Mas teve um dia que eu respondi que eu não gostaria de compartilhar. Mas a pessoa não aceitou a minha resposta. Esse jovem ficou encolerizado.
e começou a me insultar, começou a gritar, reclamar comigo, porque eu não quis revezar o aparelho. Eu, naquele primeiro momento, eu fiquei quieta na minha, falei assim, não vou responder, não vou entrar na vibração dele. Quando eu terminei a sequência de um exercício ou outro, o que você espera, este moço partiu para cima de mim. Porque ele queria fazer o exercício de qualquer maneira. E para a gente não conflitar, eu tive que dar um passo para trás, porque ele queria subir na barra, ele queria fazer o exercício da barra. Só que a hora que eu dei esse passo para trás, aí a cólera bateu. Aí eu empurrei ele de volta, falei assim, sai daqui, você não vai fazer não. E aí eu comecei a gritar com ele. Aí a cólera bateu. E eu gritava, não é não, você não tem o direito de partir para cima de mim. Mas eu gritava tanto. Agora estou calminha, gente, mas eu gritei muito. Demorou para passar. Sabe como eu me senti logo depois que a adrenalina passou? Eu me senti, sabe a historinha do bom samaritano, daquele homem que fica caído na estrada, quando desce de Jerusalém para Jericó? Quando desce de Jerusalém, que é o seu conhecimento espiritual, o seu conhecimento do bem, para Jericó, que é o seu lado material, eu me senti como aquele homem caído. Deixei o lado material, deixei o orgulho falar mais alto. Felizmente temos bons samaritanos, temos bons amigos, que vêm, conversam com a gente, vamos trabalhar, vamos perdoar, se perdoa. Primeiro a gente precisa se perdoar, porque senão a gente fica se cobrando, e eu ficava me cobrando. Vamos perdoar, vamos trabalhar esse processo. Confesso para vocês que nos dias seguintes, nas semanas seguintes, toda vez que alguém vinha me pedir o aparelho, eu já saía correndo. Fica à vontade aí, não quero nem pensar em tentar revezar. Não quero briga. Mas não tinha ressignificado, não tinha transformado. Ainda ficava uma dorzinha aqui no peito. Até que eu fui fazer uma viagem a trabalho. Eu passei 2 semanas em Taipei, Taiwan. Eu não sei se vocês conhecem a cultura asiática, mas é de um respeito, uma educação maravilhosos. Para vocês terem uma ideia, você pode deixar a carteira em cima da mesa, ninguém pega nada. A gente pedia comida, não é que nem aqui que entregam na nossa casa, eles entregavam na mesa, assim com os nomes das pessoas. Você vai lá, identifica seu nome e seu código, você pega a comida. No metrô, nos lugares, é respeito, aquela fila, aquela educação. Eu brinco com alguns amigos que eu passei 2 semanas num país regenerado, depois eu voltei para o mundo de prova e expiação. Mas é isso, eles são muito educados. E quando eu voltei, logo depois que eu fui fazer de novo a minha musculação, chegou uma pessoa e veio perguntar quantos faltavam para eu terminar. E eu espontaneamente respondi. Na verdade, eu perguntei, você quer revezar? Quando eu perguntei, eu mesmo parei e pensei, como? Eu estou perguntando? Foi isso. Eu olhei e falei assim, você quer revezar? E a gente revezou. E aquilo ressignificou. E aí eu percebi, falei assim, nossa, não tem nada a ver. Por que eu não queria revezar? Por que era esse orgulho de não querer revezar? E isso ressignificou e transformou. Então, por que eu trago isso? Porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós estamos aqui com o Evangelho para quê? O Evangelho não está pedindo para a gente da noite para o dia se tornar perfeito. O Evangelho vem convidar a gente para nos tornarmos melhores. O Evangelho vem convidar a gente para errar cada vez menos, acertar cada vez mais. O Evangelho vem falar para a gente para sermos cada vez mais pacíficos, cada vez menos coléricos. É um processo de autoconhecimento, de erros, de acertos, de transformações, de aprendizado. E isso que é o bonito do processo. Então, para encerrar, eu vou ler essa frase do Haroldo, que está nesse livro aqui, Despertar.
que é perfeito para a nossa compreensão, para o nosso encerramento. Você não se torna um espírito manso porque ignorou a violência. Não. Você se torna um espírito manso exatamente quando compreendeu a violência e os seus limites, quando compreendeu os malefícios que o clima de guerra, seja ela psíquica, emocional ou física, provoca na criatura e em toda uma comunidade. Então, meu propósito aqui hoje é que vocês saiam com essa compreensão do propósito de ser manso e pacífico, quando a gente compreende o bem que a gente vai estar fazendo para nós e para a humanidade toda. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Muito obrigada.